Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Caio Ribeiro não poderia escolher um momento mais apropriado para soltar o veredicto. Ao término da participação brasileira no Mundial de Clubes, o comentarista se mostrou satisfeito e crítico ao mesmo tempo. Em uma análise que repercutiu nos bastidores, ele destacou que, embora o futebol nacional ainda esteja atrás dos gigantes europeus, houve mais brilho e competitividade do que o esperado. Segundo Caio, a entrada de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo no torneio trouxe nuances positivas ao cenário do futebol brasileiro. Ainda que o Fluminense tenha sido eliminado nas semifinais, foi suficiente para mostrar melhora estrutural e tática de nossos clubes. Curiosamente, em meio a essa trama internacional, o ex-jogador aproveitou para parabenizar o Palmeiras, enaltecendo detalhes pontuais do desempenho alviverde no Campeonato Brasileiro de 2025. Foi um elogio pontual, mas carregado de significado dentro da visão crítica que ele sempre compartilha nos estúdios da TV Globo. Hoje, o Palmeiras está firmemente entre os 4 primeiros colocados da Série A, são 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, totalizando 22 pontos, ou 66,7% de aproveitamento e saldo de gols positivo, mais 4. Um cenário sólido que reafirma a capacidade do clube de se manter no pelotão de elite da competição. A dupla rival do topo ainda segue encabeçada por Flamengo e Cruzeiro, 24 pontos cada, com o Red Bull Bragantino logo atrás com 23. Isso coloca o Palmeiras em uma disputa acirrada pela liderança, mantendo viva a chama da briga pelo título. Além dos números, o time comandado por Abel Ferreira ainda acumula respeito adversário por seu estilo de jogo equilibrado, defensivamente organizado, ofensivamente ágil. O atacante Vitor Roque, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 25,5 milhões de euros, já mostra a que veio e simboliza a ambição do clube. Caio Ribeiro, em sua fala, ressaltou esse fator, elogiou a engenharia esportiva do clube paulista, que conseguiu integrar investimentos ousados ao conjunto e apresentou resultados expressivos tanto no torneio nacional quanto no mundial. Para o comentarista, o Palmeiras não apenas sustenta a posição de protagonismo no Brasileirão, mas também se consolida como a melhor aposta brasileira para representar o país nas fases finais da Libertadores, embora ele não tenha usado essas palavras diretamente. Sua menção foi clara ao citar a coerência do elenco e a gestão de talentos. Em contraste, alguns rivais brasileiros, mesmo com campanhas respeitadas no Mundial, não se sustentam na mesma consistência em terra nacional, um ponto que Caio Ribeiro fez questão de enfatizar como ponto de alerta para os demais clubes. A fala sobre um deles vai sofrer para conquistar a vaga foi clara: Palmeiras e Botafogo, segundo ele, sofrerão mais do que o Flamengo para garantir presença entre semifinalistas do Mundial, um recado para não desacelerar nem menosprezar a disputa interna. Falando de aqui dentro, a equipe alviverde tem se destacado nas últimas rodadas, consequência de resultados que os mantém como um dos retentores naturais de vaga no G4, sem falar no aspecto emocional, carregado com a recente atuação na maior competição do planeta. Na visão de Caio Ribeiro, essa combinação entre performance internacional e consistência doméstica coloca o Palmeiras como modelo para os demais: foco operacional, dever cumprido entre os ponteiros e postura profissional. O reconhecimento público do comentarista, independentemente de torcida ou paixão clubística, acende um holofote extra ao trabalho das pessoas bastidores. Comissão técnica, diretoria e departamento de futebol têm agora respaldo moral nas falas de um profissional respeitado como Caio. É esse contexto que faz o momento ser épico. Não se trata apenas de uma vitória no campo, mas de um reconhecimento sólido da progressão do Palmeiras como instituição. Há quem chame isso de um momento de engrenagem perfeita no clube, e Caio, consciente disso, fez questão de valorizar em sua fala e na cobertura. Mesmo sem citar nomes, fica claro que a sequência de jogos, torneios e viagens não tirou o brilho do Palmeiras. O que seria um desgaste, foi administrado de forma a potencializar o grupo, que permanece firme em sua missão na Série A. E se alguém pergunta se o futebol brasileiro está em crise, o ex-jogador indica que não: há potencial, há investimento, há planejamento e, sobretudo, há Palmeiras.
A palavra parabéns, dita por Caio Ribeiro, não poderia vir em momento mais simbólico. Esse tipo de análise, que mistura números, visão tática e perspectiva de médio prazo, destrói narrativas simplistas. O futebol nacional tem mesmos desafios, mas a diferença se faz nessas engrenagens organizadas. E o Palmeiras, por ora, é o que melhor demonstra essa mistura. Posicionado no G4, com capacidade de reagir e manter, o Palmeiras, sob elogios de Caio Ribeiro, transformou-se em um caso de sucesso no Brasileirão 2025, o tipo de reconhecimento público que embala confiança para metas maiores. Nos corredores da academia de futebol, a repercussão das palavras de Caio Ribeiro foi imediata. Jogadores, membros da comissão técnica e até dirigentes receberam com entusiasmo o reconhecimento vindo de um dos comentaristas mais respeitados da televisão brasileira. Não era apenas uma opinião, mas um selo público de que o trabalho feito nos bastidores está produzindo frutos visíveis e consistentes. Para Abel Ferreira, esse tipo de declaração reforça a legitimidade de seu método. O treinador português, que já acumulava críticas por seu estilo exigente e por vezes explosivo, agora se vê novamente respaldado por resultados e análises elogiosas. O Palmeiras não apenas vence, mas convence. E, no futebol brasileiro, essa é uma combinação rara e poderosa. A análise de Caio também abre espaço para reflexão nos bastidores de clubes rivais. Se o Palmeiras consegue aliar investimento, base forte, comissão técnica estável e elenco equilibrado, o que impede os outros de fazerem o mesmo? A fala do comentarista, ainda que indireta, acende esse alerta. O futebol brasileiro precisa de mais Palmeiras, organizados, consistentes e ambiciosos. Não se pode ignorar o papel da torcida neste contexto. O Allianz Parque tem sido um verdadeiro caldeirão em dias de jogo. A força das arquibancadas impulsiona o elenco e transforma partidas difíceis em vitórias emblemáticas. Caio Ribeiro, atento a esse detalhe, também fez menção ao ambiente criado pela torcida palmeirense, destacando como isso impacta diretamente no desempenho em campo. Mas há algo ainda mais valioso nesse reconhecimento: a regularidade. O Palmeiras, ao contrário de clubes que vivem de lampejos, apresenta uma sequência sólida, com poucas oscilações. Isso permite que o time esteja sempre entre os favoritos, não por acaso, mas por consistência. E foi exatamente esse ponto que Caio ressaltou ao parabenizar o clube. Do ponto de vista de mercado, os elogios também reverberam. Patrocinadores, investidores e parceiros observam atentamente esse tipo de exposição. Um clube que recebe aplausos em rede nacional por sua gestão e desempenho tende a se valorizar no mercado. Isso representa mais receita, mais visibilidade e mais oportunidades de crescimento. É preciso lembrar ainda do peso da base. A revelação de novos talentos continua sendo um diferencial palmeirense. Garotos como Endrick, antes de sua ida à Europa, e outros nomes que surgem no cenário, mostram que o clube não apenas contrata bem, mas forma melhor ainda. Caio, em sua fala, destacou isso com admiração. Outro ponto levantado indiretamente por Caio é o equilíbrio entre as competições. Muitos clubes afundam ao tentar dividir esforços entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Palmeiras, por outro lado, mostra a capacidade de adaptação, revezamento inteligente do elenco e foco claro em objetivos prioritários, sem abrir mão do desempenho. Nos programas esportivos do dia seguinte, as palavras de Caio foram tema obrigatório. Jornais, sites e redes sociais repercutiram a fala. O nome Palmeiras esteve entre os assuntos mais comentados. E não foi por polêmica, erro de arbitragem ou briga nos bastidores. Foi por mérito. E isso, em tempos de tanta instabilidade, é digno de nota. O elenco, por sua vez, sabe que elogios geram responsabilidade. Caio Ribeiro é criterioso em seus comentários, e receber um aceno positivo vindo dele significa que os olhos estarão ainda mais atentos daqui para frente. Não há espaço para relaxamento, tampouco para euforia exagerada. O caminho está traçado, mas ainda há muito a conquistar. A declaração também teve efeito externo. Clubes concorrentes se viram obrigados a revisar seus próprios processos. Se o Palmeiras é modelo, então o que falta aos demais?
A fala de Caio pode ter sido elogiosa ao Verdão, mas, nas entrelinhas, foi uma crítica ao sistema de gestão de muitos clubes brasileiros que insistem em soluções imediatistas. Por fim, a trajetória até aqui ainda está em construção. O Brasileirão 2025 está longe de acabar. Mas o Palmeiras, ao receber reconhecimento tão enfático de uma figura como Caio Ribeiro, ganha um impulso moral importante. É como se o futebol brasileiro dissesse, através de uma voz autorizada, vocês estão no caminho certo. E quando um clube recebe esse tipo de reconhecimento, vindo de fora, isento, técnico e respeitado, é sinal de que o trabalho ultrapassou os muros da sede e chegou ao coração do futebol nacional. Não por acaso, mas porque fez por merecer. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos dias seguintes à fala de Caio Ribeiro, o Palmeiras se viu cercado por uma onda positiva que poucos clubes conseguem sustentar por tanto tempo. Em meio a um futebol brasileiro marcado por instabilidade, demissões precoces e reformulações constantes, o clube alviverde exala um raro perfume de equilíbrio. Não apenas dentro de campo, mas também na gestão e na comunicação com a torcida. Nos bastidores, a diretoria entende o elogio como um termômetro do projeto iniciado anos atrás. A permanência de Abel Ferreira, a aposta na base, as contratações pontuais e a estrutura física de excelência são partes de um plano que, embora nem sempre aplaudido, mostra resultado concreto. O reconhecimento de uma figura como Caio, que vive o futebol diariamente, é encarado como uma chancela extra ao modelo seguido. Dentro de campo, o time responde com solidez. O meio-campo funciona como um relógio suíço, a defesa raramente se desmonta e o ataque é oportuno e letal. Com peças como Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Murilo e o promissor Estevão, o Palmeiras consegue manter uma espinha dorsal forte, mesmo com as exigências de um calendário sufocante. Mas, mesmo com todo esse embalo, a comissão técnica não se deixa levar pela euforia. Abel Ferreira, conhecido por seu perfeccionismo, tratou a fala de Caio com serenidade. E fez questão de lembrar, em coletiva, que os elogios são consequência de muito trabalho. Segundo ele, o que nos trouxe até aqui foi o foco. E é o foco que vai nos manter. A torcida, por sua vez, aproveita o momento. Os cânticos no Allianz ficaram mais vibrantes, as redes sociais explodem com mensagens de orgulho, e a identificação entre time e arquibancada atinge seu auge. É uma sinergia rara, que muitos clubes tentam forçar, mas que só acontece quando a entrega, verdade e resultado. O que o Palmeiras vive neste momento é algo que ultrapassa o campo tático. É uma validação simbólica do esforço contínuo para ser diferente em meio ao caos do futebol brasileiro. Quando um comentarista reconhece publicamente a superioridade de um clube, sem pressões ou favoritismos, é porque o trabalho é, de fato, notável. E talvez aí esteja a chave do sucesso atual do Verdão, a capacidade de evoluir sem alarde, corrigir sem drama, e vencer sem precisar provar nada para ninguém. O time não precisa ser espetáculo constante, precisa ser eficiente. E isso o Palmeiras tem sido com perfeição cirúrgica. A fala de Caio Ribeiro entrará para os registros não como uma simples opinião, mas como o retrato de uma era. Uma era em que o Palmeiras colhe os frutos de um projeto de longo prazo, enfrentando gigantes, resistindo a crises e mantendo-se no topo por mérito próprio. Se no passado o clube foi sinônimo de oscilações e mudanças abruptas, hoje é referência de planejamento, desempenho e representatividade. E essa transformação não se construiu da noite para o dia, foi forjada no suor, na paciência e na capacidade de resistir às tentações da pressa. Enquanto outros clubes tentam entender o que deu errado, o Palmeiras mostra o que pode dar certo. E se manter nesse caminho, com a mesma intensidade e seriedade, é questão de escolha. Porque o padrão já foi estabelecido, os olhos estão atentos, e o respeito, conquistado. No fim das contas, as palavras de Caio Ribeiro funcionam como um espelho para o futebol brasileiro. Um reflexo de que ainda é possível fazer diferente. Ainda é possível vencer com organização. E, sobretudo, ainda é possível merecer elogios, não pelos nomes no elenco, mas pelo futebol que se joga, pela gestão que se pratica,
e pela paixão que se cultiva. Palmeiras segue, firme, entre os favoritos. Não porque dizem que deve ser, mas porque demonstra, rodada após rodada, que sua presença entre os grandes é fruto de muito mais do que talento, é consequência direta de convicções mantidas, mesmo quando todos duvidavam. Se o Brasileirão 2025 ainda tem muita história para contar, o Verdão já escreveu uma das mais marcantes até aqui. E não há elogio mais justo do que esse, o de quem observa de fora, com isenção, e reconhece o que muitos evitam admitir: o Palmeiras, hoje, é referência. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.